O Cortiço, deixa eu desligar meu aquecedor aqui, de Aloysio Azevedo. Estamos no 7º capítulo. Este é o 4º vídeo. O vídeo anterior foi uma digressão sobre as maltas. Então vamos voltar. Perceba, o Firmo fazia parte das maltas, né? E o que ele queria no final das contas? Ele queria um lugar como contínuo. Eu coloquei ali, contínuo basicamente é um office boy, vamos colocar assim, né? Coloquei ali a definição para vocês, indivíduo de qualquer idade, empregado no escritório para fazer trabalhos de entrega, visitas a bancos. Então é um boy, é um office boy. Isso reforça aquilo que eu falei sobre quando eu estava criticando o que a Wikipédia falou, né? As maltas são feitas para lutar contra a elite. Toda vez que se fala do geral, né? Esse grupo quer isso, aquele grupo quer aquilo, eu acho que a gente está lidando num campo muito perigoso, né? Os são assim, né? E aí a gente tem nos dois extremos assim da vida política, a gente tem gente fazendo isso, né? Então tem que ter muito cuidado, porque de um lado a gente vai ter, sei lá, racista, né? Os negros são assim, isso é racismo. Mas tem gente fazendo a postura similar, falando, sei lá, os capitalistas, né? Os chefes, né? Como se a coisa fosse assim, né? Isso é um desrespeito, não estou falando de preconceito, não estou falando disso, né? Ah, coitado dos chefes, está tendo preconceito com os chefes. Não, isso dá desrespeito pela verdade, né? O geral sempre é muito perigoso. Eu acho que é esse o ponto aqui, né? Então lembre-se, eu estou numa questão bem abstrata e eu só usei os exemplos como isso, como exemplos, né? Então o geral é muito abstrato. Quer dizer, o geral e o abstrato sempre são coisas muito perigosas, né? As pessoas querem isso, né? Por exemplo, os índios querem isso, né? Como assim os índios querem isso? De qual índio você está falando, né? Então, muito cuidado, tem que ter muito cuidado. E por isso que a literatura, ela tem um efeito sanador, né? A literatura, ela nos cura da nossa intelectualidade. Eu estou passando pela rua, vi lá um passarinho, o passarinho bicou a minha orelha. Eu tive a percepção de um passarinho bicando a minha orelha. Eu vou para casa, nunca mais saio. E falo, em Curitiba, passarinhos bicam orelhas. Muito cuidado com Curitiba. Percebeu? É um tipo de maldição e bênção que a gente tem, essa nossa racionalidade. Por quê? Porque a gente consegue sair do nível do particular e a gente consegue abranger e formar uma teoria, uma interpretação de mundo, né? Todos os passarinhos do mundo querem bicar a minha orelha, né? Eu sei que o meu exemplo é absurdo, mas é uma ótima técnica, né? Levar uma determinada postura ao seu absurdo para a gente conseguir apreciá-la. Então perceba, o que a gente tem aqui é o caso específico do Firmo. Por que o Firmo participava das maltas, decidia eleições, era querido pelos grandes, e agora a gente consegue entender, né? Como assim querido pelos grandes, querido pelos políticos e tudo mais? Porque ele queria um lugarzinho ali, ele queria um emprego de 70 mil reais mensais, né? Lembra, 70 mil reais é, por exemplo, o salário que o Jerônimo, né? Está ganhando. Eu não estou errando o nome dele, estou? Não, acho que não. Então é o salário, é um ótimo salário, né? E aí ele não conseguiu e não ficou. E foi lá fazer as gandaias dele, né? E tudo mais. Aí talvez você pense, não, mas nem é um salário tão bom assim, é um salário de um trabalhador de pedreira. Primeiro, lembre-se que o Jerônimo é o chefe ali, né? E segundo, o cara ia trabalhar das 9 às 3. Das 9 às 3. É bem diferente do Jerônimo que trabalha de sol a sol. Okay? Então vamos continuar.
A propósito, chegar a decidir eleições nos tempos do voto direto. A princípio eu pensei que havia uma relação, né? Os capoeiras só decidiriam, pela sintaxe aqui da frase, os capoeiras só decidiriam as eleições nos tempos do voto direto. Mas não, é que simplesmente está falando do tempo em que o Firmo acreditava na política, né? Lembre-se que foi com a Lei Saraiva de 1881 que você tem a instituição do voto direto, assim. O que não ajuda... A propósito, eu acho que os links que eu coloquei ali dos vídeos não tem muito a ver com a Lei Saraiva. Mas assim, voltando a essa história, né, o que não ajudou muita coisa, assim, sabe? Nos tempos do voto indireto, você tinha isso, né? Você elegia uma pessoa que ia eleger uma pessoa que ia eleger uma pessoa que ia eleger o deputado, por exemplo, ou sei lá, o senador, ou sei lá o que, né? E aí tinha umas coisas estranhas, assim, sabe? O grupo político podia meio que vetar uma candidatura, assim, que fosse eleita, né? Tinha umas coisas bem estranhas. Com o voto direto também não se melhorou muita coisa, porque tinha... você tinha que ser alfabetizado, você tinha que ter uma renda mensal mínima, tinha um monte de coisas que não contava muito como democracia, como a gente conhece. Então não é uma grande coisa, embora seja, né? Bom, então vamos voltar. Aquela migração com a Rita Baiana era uma coisa muito complicada e vinha de longe. Vinha do tempo em que ela ainda estava chegadinha de fresco da Bahia, em companhia da mãe, uma cafuza dura, lembre-se, cafuza é mistura de índio com negro, né? Uma cafuza dura, capaz de arrancar as tripas ao manduca da praia. Isso é para ser muito engraçado naquela época. Eu já mencionei um pouco o manduca da praia, né? Eu já mencionei de passagem o manduca da praia. Mas era simplesmente o sinônimo de cara durão. Mal comparado, tipo Chuck Norris, assim, né? Se você não lembra de Chuck Norris, você é muito novo. Então, sei lá o que as pessoas usam pra Chuck Norris hoje em dia. Só que mal comparado, porque é um cara real, de carne e osso, né? É o cara durão ali, que todo mundo tem medo, né? Deixa eu ler só o que eu coloquei ali no Manduca da Praia. Capoeirista brasileira que viveu por volta de 1850 no Rio de Janeiro, época em que os capoeiristas faziam parte das maltas. As duas principais eram os Nagôs e os Guaiamus. Lembre-se que eram afiliados a partido político. Manduca não estava em nenhuma delas, pois tinha uma banca de peixe e fazia a segurança de pessoas ilustres e achava que atrapalhariam seus negócios, né? Então, primeiro porque as maltas sempre têm essa ideia de criminalidade, né? Pelo menos malandro. E segundo, história política, né? Você pode fazer segurança tanto do pessoal de um lado como de outro, né? Tanto os conservadores como os liberais. Durante um desafio de briga da rua, sagrou-se campeão. Era temido por policiais e capoeiristas. O vídeo é muito melhor do que aquilo. Acho que a história foi a seguinte: um dia o Manduca da Praia estava andando e não sei porquê veio um grupo, ele se desentendeu ali com um grupo de romeiros e aí não sei quantas pessoas tinham com pau e tudo mais, e ele foi lá e invalidou uns 4, 5 e debandou o resto, assim, foi uma coisa incrível. Também diz que é lendária uma luta do Manduca com um deputado português, se eu não me engano. Olha que interessante. Os deputados eram muito mais interessantes naquele tempo. Mais interessantes que os nossos políticos. Mais interessante que o Tiririca. E aí esse deputado tinha fama de que nunca tinha perdido, né, na luta com porrete. E aí ele chegando aqui no Brasil, ele pensou: a primeira coisa que eu tenho que fazer é lutar com o Manduca da Praia. E desafiou o Manduca da Praia. O Manduca da Praia falou: vamos lá. O Manduca da Praia deixou esse deputado estendido no chão. Os dois saíram da luta abraçados, viraram amigos até o resto da vida, né? E ele reconheceu realmente a supremacia do Manduca da Praia. O pessoal que faz capoeira, eu não faço, mas vendo esses vídeos e tudo mais, vai reconhecer algumas músicas, né? O Manduca da Praia sendo mencionado sempre. Então,
É interessante. Novamente, vamos colocar em perspectiva. Ah, não, o Manduca da Praia, ele queria difundir a cultura capoeira. Não, ele sabia que capoeira funcionava. É claro que, sei lá, talvez ele quisesse ter uns discípulos ali, não sei. Mas não é isso, uma coisa só, né? Ele queria ficar rico, ele queria que o negócio dele prosperasse, ele queria ganhar dinheiro, né? Além de outras coisas. Então vamos lá. Só que a mãe da Rita Baiana, ela era uma cafuza dura, capaz de arrancar as tripas ao Manduca da Praia. A cafuza morreu e o Firmo tomou conta da mulata. Mas pouco depois se separaram por ciúmes, o que aliás não impediu que se tornassem a unir mais tarde e que de novo brigassem e de novo se procurassem. Ele tinha paixa pela Rita, e ela, apesar de volúvel como toda mestiça, não podia esquecê-lo por uma vez. Aqui a gente vê a dimensão científica pendendo assim pro racismo, né? Quer dizer, racismo é racista com certeza, mas eu queria enfatizar aqui que é um racismo cientificista, né? As pessoas falam de racismo por ódio, isso é muito importante falar, etc, etc. Né? Racismo por ideologia, mas a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Eu sei que é uma digressão, mas quando vem na cabeça eu tenho que falar. O poder que a ciência tem muitas vezes é muito mais perigoso do que ideologias políticas. Né? Lembre-se, Hitler, quando ele decidiu que todo judeu era rato, ele não saiu assim, olha, eles são ratos. Eu afirmo que eles são ratos. Né? Não fez isso. Ele tinha todo um aparato ali científico, né, para dizer que os judeus realmente cruzados com outras raças geravam aberrações. Dá para perceber pela personalidade dos judeus, etc, etc, etc. Que eles eram, né, que eles deveriam ser isolados, etc, etc. Também ele conseguia provar, com os mesmos cientistas, que a raça ariana era a raça que portava as características mais fortes. Você pode olhar para mim e falar assim, mas aquela era uma ciência furada, etc. Era uma ciência furada, certamente. O judeu não é rato. Mas, perceba, foi furada quando a gente descobriu que era furada. Né? Até então ela tinha estatuto de ciência. Então o que eu estou querendo dizer com isso? O estatuto, não estou dizendo nas conclusões eu teria que afirmar caso por caso. Quer dizer, eu teria que analisar caso por caso. Nós teríamos que analisar caso por caso. Né? Então, nas conclusões. Então a ciência fala que comer ovo não dá certo. Né? Você faz mal. Então a gente tem que analisar o ovo em específico. Mas não estou falando sobre o ovo, estou falando num patamar acima. Né? Na autoridade, a ciência, hoje em dia, não é muito diferente da ciência do Hitler. Na autoridade, perceba, não estou falando para você não tomar vacina, ok? Não é esse o ponto. Não precisa, quando a gente critica a ciência, dizer que o homem não foi para a Lua. Não precisa, uma coisa não exclui a outra, pelo amor de Deus. Não seja ou isso, né? Mas o que eu estou falando é que a ciência, hoje em dia, ela tem estatuto de religião, às vezes. Coloque 1000 asteriscos aqui, senão você vai ficar bravo comigo. O que eu tô querendo falar com isso? Eu chego... Experiência própria, né? O particular. Eu não sei sobre o mundo inteiro. O particular. Experiência própria. Toda vez, se hoje eu ficar descalço e andar o dia inteiro descalço, me dá dor de garganta. Toda vez. E eu chego pro médico, às vezes que eu fiquei com dor de garganta, eu chegava e falava sobre isso. Ela falava, não. Todos os médicos falavam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu tenho que aceitar e pronto. Porque ela é médica, ele é médico e eu não sou. Perceba, há um perigo muito grande nisso, né? Então quer dizer que eu não posso acreditar na minha própria experiência. É aí que a ciência começa a ficar perigosa, né? A ciência ela tem que ser algo para nos ajudar nas nossas conclusões. A ciência ela não pode ser aquilo que nos dá as conclusões. Okay? Nada substitui
a razão moral, ou seja, alguém que vai decidir. Nada. Você não pode passar as responsabilidades das tuas decisões para um psicólogo, por exemplo. O psicólogo, o médico, o nutricionista, sei lá, eles vão te ajudar, né? Por isso que, por exemplo, o significado original de consulta é exatamente isso. Você vai lá no médico, você consulta o médico. Você fala, ó, médico, o que você acha? O médico fala, olha, eu acho que é isso, isso, isso. Você fala, olha, você me convenceu, né? Então eu vou fazer isso que você... Consultei você e vou fazer isso que você está me dizendo. Em outros casos você fala, não me parece muito... Não me parece que seja assim, né? Hoje em dia é um pecado se eu olhar para um médico e falar, não me parece que não há relação entre eu caminhar no chão e me dar dor de garganta. Toda vez acontece isso, não me parece. Parece que você está errado. Bom, claro que eu fui muito longe, né? Mas perceba, o racismo que a gente vê aqui no Aloysio de Azevedo é um racismo científico. É provado por A mais B, analisando as características faciais, sei lá o que, hoje em dia analisando os genes, que os mestiços, todos os mestiços, são volúveis. Né? É apenas uma afirmação científica, não é racismo, é só uma afirmação científica. Percebeu? Então o problema é esse, né? Sei lá, eu sou um alemão da década de 30. O cientista me diz que os judeus são assim, 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 né? E aqui eu tenho a minha razão. O problema é quando eu faço isso daqui. E aí eu falo, não, mas o cientista falou, o que eu posso fazer? É provado. Eu achava que não. Eu vi um judeu na rua, ele não parecia com um rato. Eu achava que não, mas o cientista falou. Então esse que é o problema. O que você tem que fazer? Eliminar a ciência? Matar cientista? Não, você não tem que matar cientista, né? Acaba com eletricidade. Não é isso. É simplesmente fazer isso daqui, ó. Só isso. A ciência, ela vai ter todo o seu papel, ela vai ter a sua influência, claro que vai, né? Afinal de contas, eu quero ter um cirurgião quando eu precisar de uma cirurgia. Deus ajude que eu nunca preciso de uma cirurgia, né? Mas é simplesmente a minha razão. As grandes questões da vida são decididas pela minha razão, pela minha alma, se você quer colocar em termos mais religiosos. E não por algo que foi provado por um cientista. Okay? Então não se trata de negar a ciência, se trata de colocar a ciência em seu lugar. Né? Se eu vou, por exemplo... Estou indo muito longe nesse vídeo. Esse vídeo, eu acabei de decidir, é vídeo de digressão, pessoal. A gente já abre um outro. Mas se eu vou no psicólogo e o psicólogo me fala, olha, Thiago, essa tua tristeza é assim porque você quer fazer sexo com a sua mãe? O que eu tenho que fazer é pensar assim, poxa, esse cara estudou a vida inteira, né? Então vamos ver se é isso mesmo. Analiso. E eu posso chegar e falar, não é. Não acho minha mãe tão atraente assim, não. E eu acho que é por causa desse ponto específico na minha vida. Um bom psicólogo, ele não vai... arrogar para si a autoridade última. Um bom psicólogo, ele vai respeitar a razão do seu paciente e aí vai haver um caminho junto entre os dois. Digressão da digressão, Jung falava isso, uma coisa muito interessante. O Jung falava assim, ó, é sempre perigoso você fazer psicoterapia, né? Porque você vai entrar num mundo ali junto com o teu paciente e você não sabe se você vai conseguir sair desse mundo intacto. Você não sabe se ao entrar naquele mundo obscuro, o cara não vai te convencer e você não volta mais. Olha a lição tremenda que o Jung está dando aqui. Ele está dizendo, eu não sou o cientista que conheço o teu consciente e o teu subconsciente e vou aplicar o meu conhecimento para te julgar e se você não concorda, problema é teu. Eu entendo, você não entende. Não é isso. Ele está falando, essa é uma jornada que nós dois vamos fazer juntos. Né? É claro que eu tenho muita experiência, é claro que eu tenho muita vivência, então eu te aconselho que você me escute, afinal você me contratou para isso, mas é uma jornada que vamos fazer juntos. Né? Então perceba essa postura, da postura do cara, já me fizeram isso, eu me segurei, não bati na pessoa, a pessoa vai lá me dar um papel, faz eu desenhar uma árvore, uma casa e uma pessoa, e aí a pessoa olha para porcaria do papel e fala, eu consigo ver por essa casa que você é assim, assim, assado, né?
Eu não estou dizendo que o teste do papel da árvore, do coisa, não funciona. Eu estou dizendo que é muito mais complexo do que isso, né? E eu nunca que vou dar para uma pessoa, sei lá, uma pessoa que acabou de se formar, que foi o caso desse caso, pessoa que eu não respeito intelectualmente, a autoridade para jogar o meu consciente, o meu subconsciente, ou sei lá o que, a minha alma, só porque o cara, de algum modo, recebeu a etiqueta de cientista, né? Então, novamente, como eu falei, Jung eu respeito muito. O próprio Freud, por mais que eu não conheça, que eu não concorde com vários desdobramentos da teoria do Freud, eu respeito muito. Mas é aquilo, eu estou em diálogo com o Freud, eu não estou em obediência ao Freud, né? Bom, vamos voltar da digressão. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o especialista, ele ainda assim, ele tem que convencer você a fazer alguma coisa. Ele não pode ter a última palavra. Ele pode falar, olha, você vai se ferrar. Eu conheço, eu já fiz essas pesquisas, você vai se ferrar. Mas ainda assim, a liberdade e a última palavra deve ser tua. Então, para fechar, para tentar dar uma unidade para esse vídeo, sobre o que foi esse vídeo? Não foi sobre psicologia. Cuidado para não confundir exemplo com o tema, né? Não foi sobre psicologia, não foi sobre vacina, não foi sobre judeu. Isso tudo foi exemplo do quê? Dos perigos em colocar a ciência como uma autoridade que explica tudo, né? A despeito da nossa experiência. Acho que esse é o ponto, né? Então eu olho para uma mestiça e falo assim, não, mas eu conheço um monte de mestiço que não é volúvel, que não fica mudando de opinião a todo momento. E aí o Aloysio Azevedo, tô fazendo uma caricatura do Aloysio Azevedo. O Aloysio Azevedo diz, não, é que você não analisou o suficiente, essa tua percepção tá errada. Aí eu falei, não, mas Aloysio, amigo Aloysio, eu conheço um monte de pessoas que não são mestiças que são muito volúveis. Não, isso é exceção para a regra, etc. A ciência diz isso, você tem que aceitar. Não estou dizendo que é assim que Aloysio Azevedo era, estou dizendo que foi uma boa oportunidade para uma digressão. Próximo vídeo eu vou ler